Tudo bem com vocês? Tudo bem, gente? Aqui é a Lua Serena e eu acabei de ler um livro e eu precisava vir aqui contar pra vocês sobre ele. É este aqui, ó. Origens Mágicas da Wicca, da Sorita Deste e David Rankin. Acho que é assim que fala, Rankin. O Rankine pra gente, né? Gente, eu acabei de ler esse livro. Eu tava enrolando pra fazer esse vídeo, eu queria muito fazer esse vídeo, mas porque eu queria sorver realmente essa obra, né? Então é uma indicação que eu quero fazer pra vocês da editora Alfabeto, que cá entre nós, né, tá fazendo assim um trabalho super legal, editando, um trabalho de edição muito bacana mesmo, de grandes obras que a gente não tinha em língua portuguesa, e esse aqui é uma delas, né, é uma dessas obras. Então assim, terminei, já tô com mais 2 engatilhados, em breve, esperem aqui que eu vou comentar, também na editora Alfabeto. E as origens mágicas da Wicca, história e nascimento dos rituais da bruxaria moderna, eu confesso a vocês que assim, eu não tinha grandes expectativas. Eu já tinha ouvido falar desse livro em inglês, mas eu não tinha tido a oportunidade de ler. E aí, com a edição brasileira, que é agora de 2019, isso mesmo, eu pude ter a oportunidade de realmente tê-los em minhas mãozinhas e fazer a leitura. Então, esse livro, a Sorita Deste e o David Rankin, na verdade, eles escreveram esse livro em 2008. Então, vejam, né, que trabalho legal que a Alfabeto está trazendo. E eu vi aqui que a tradução é do Flávio Lopes, que é um querido, pessoa muito querida, que eu gosto pra caramba dele, né? Um beijo pra você, Flávio. E, cara, eu fiquei encantado com esse livro. Porque assim, bom, eu vou falar do livro primeiro, depois eu teço meus comentários para vocês entenderem por que eu gostei tanto. Antes, eu vou falar um pouquinho da Sorita Deste e do David Rankin. Os dois têm uns sites que eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês visitarem e conhecerem mais da obra deles. A Sorita, muito conhecida já aqui no Brasil, já veio no Brasil em algumas oportunidades. E o David Rankin, gente, ele escreveu mais de, acho que quase 30 livros nessa temática de esoterismo, nessa temática mágica. É um cara, assim, super 10. E a Sorita, ela até dispensa apresentações exatamente por ela já ser uma autora conhecida nossa e já ter vindo no Brasil algumas vezes. Ela faz um trabalho muito legal com Hecate, então, assim, é muito bacana. Bom, vou comentar do livro com vocês, passo a passo, e depois eu vou tecer alguns comentários, depois que eu fizer a leitura de algumas partes, tá? Bom, então é um livro normal, assim, né? Relativamente tranquilo, assim, não é aquela bitela. Ele tem mais ou menos 270 e 280 páginas, 284 para ser mais exata. Começa aqui com um agradecimento dos autores, aí tem o sumário, que eu já vou ler para vocês, o prefácio da edição brasileira, pelo Claudinei Prieto, o prefácio da edição estrangeira, pelos autores, e aí começa o livro. Então começa assim, o surgimento, e já neste capítulo do surgimento, gente, o apanhado histórico que foi feito é sensacional. Eu, conforme ia lendo, vocês podem ver que tá até meio grifadinho aqui, né? Eu fiz umas anotações, porque conforme eu ia lendo, eu tenho um costume de, quando eu vou ler um livro que trata de questões históricas, eu gosto de tomar nota. E até uma dica que eu dou, né? Para você ler um livro que vai trazer apanhado histórico, é como quando a gente estudava história na escola. Então você tem que estudar tomando nota, não adianta só você ir lendo e sorvendo, porque tem muita informação ali que acaba sendo perdida. Então eu fiz várias anotações para depois eu estudá-las, porque um livro, só essa primeira parte já traz muita coisa pra gente pensar e pra gente estudar também, tá? Então começa com o surgimento, vai falar do surgimento da Wicca. Aí 2, o batismo. E aqui nessa parte do batismo, vai se tratar muito, vai falar muito sobre o uso dos termos bruxa, dos termos Wicca. Vai ser falado aqui, bem interessante nessa parte, tem um trechinho que eles vão trazer até uma citação de um livro que eu tenho aqui na minha estante, que é bem legal, que chama Magia Cigana, que é do Lilan
o mesmo que escreveu o Aradia, que a gente já falou aqui nesse quadro. Então vai falar sobre os termos bruxa, os termos Wicca, de onde vem isso realmente. Aí 3, Livro das Sombras. Então, qual é a origem do Livro das Sombras? De onde começou isso? Vai falar um pouco sobre a tradição, de onde vem essa tradição de copiar com a mão, que algumas tradições de Wicca especificamente tem, né, de copiar à mão o Livro das Sombras. 4, em direção aos mistérios. Aqui eles vão falar de iniciação, vão falar de instrumentos, vão falar das origens, daquela questão de iniciar homem, homem inicia mulher, mulher inicia homem, qual a relação, qual a origem disso. Depois, 5, faça o que desejar. Então, aqui sobre esse dogma, né, da Wicca, da lei tríplice, é chamada, bem conhecida como rede wiccana, rede wiccaniana, lei tríplice. Então, vai falar muito das origens, inclusive trazendo origens bem interessantes, como uma que a gente já sabe, que é a relação fortemente de alguns conceitos da Wicca com o Crowley, o livro da lei, a Telema, mas aqui também algumas referências a Agostinho. Depois, 6, nus em nossos ritos. Aqui adorei essa parte porque eles vão falar sobre qual é a origem do termo vestido de céu, da onde que vem isso, né? Muito bacana. 7, a verdadeira arma dos bruxos, e é legal porque vai falar principalmente sobre o Atami, e tem uma parte muito legal, que isso já foi debate, ó, há anos na internet, sobre o Atami ter corte, não ter corte, sabe? Ter fio, não ter fio, é bem legal. 8, o círculo mágico. Então, de onde que vem o círculo mágico? De onde que vem? De onde que vem? De onde que vem? Vem também de um outro grimório antigo, por assim dizer, que é as clavículas de Salomão, que tenho também aqui em algum lugar. Aliás, muita coisa, eles vão trazendo, né, as origens tanto da clavícula de Salomão, quanto do Magus, quanto de outras obras do próprio Crowley, né, e outras obras bem interessantes de magia que a gente pode chamar de alta magia ou magia cerimonial, por assim dizer, né. Depois, 9, os poderosos. Da onde que vem os senhores das torres de observação? Da onde que vem isso? E aí a origem, a influência fortíssima da própria Golden Dawn, do John Dee, a gente também já sabia disso, mas para quem não sabia, fica sabendo então, né? 10, puxar a lua para baixo, a piadinha eterna dentro do meu clã, né? Então quando vamos puxar a lua, já alguém vem e me puxa, né? Aquela piadinha. 11, adorareis o meu espírito. Ai, aqui eu amei, gente, porque faz uma análise textual da carga da deusa e uma análise também da carga anterior que talvez tenha inspirado ali a Doreen Valiente, que é o Levante o Véu, que tá lá do Crowley, né? Originalmente ali do Crowley, mas tem outras questões também. Aí 12, o Bolos e Vinhos, que adorei, então, o Bolos e Vinhos, porque todo livro de Wicca, ou quase todo, tem uma parte que vai falar dos bolos e dos vinhos. Why? Por quê? Tá aqui vai explicar por quê, tá? Também tem a ver com as clavículas de Salomão. 13, o grande rito, super legal, também importante, de onde que vem, qual é, qual que é a importância. 14, dos cânticos, então vai fazer uma análise também da runa das bruxas, aquele Eco Azerak, Eco Zamilak, né? Eu acho que é assim que fala. Então vai fazer uma análise, a relação disso com o próprio Eco Carvalho, enfim, muito show de bola, adorei. Depois vai falar dos sabás, aí fazendo aquela referência dessa colcha de retalhos maravilhosa que é a própria roda do ano. Quem tiver interesse, tem um vídeo meu no canal, que é uma palestra que eu dei online só sobre roda do ano, bem interessante. Quero fazer a parte 2 agora desse vídeo aí, porque tem muita coisa para tratar. Depois 16, o pentagrama. Então assim, da onde que vem, né, a referência do pentagrama com as bruxas? E aqui eu achei uma coisa muito interessante que eu quero mostrar para vocês. Existe eles fazem uma relação, eles vão trazer as referências das pontas dos pentagramas, né? Então, primeiro uma referência aqui grega e depois uma referência mais contemporânea da própria Wicca. Então, quando a gente vai fazer, vai referenciar as pontas do pentagrama aos elementos, da onde que vem isso e as referências modernas, contemporâneas, a bem da verdade, e as referências mais tradicionais. Eu gostei pra caramba. Daí passa para uma outra parte que são visões complementares, que eles vão tratar de alguns pontos interessantes, como 17, Quernunos, e a importância do deus de chifres e tudo mais.
18, origens elementais, a importância de todas essas questões dos elementos, né? Então, toda essa estrutura de existência elemental, a importância que isso tem para a própria Wicca. 19, o alfabeto tebano versus o alfabeto enoquiano, que seria lá o alfabeto, né? Os dois tem aquela questão do alfabeto das bruxas, que eu vou mostrar para vocês. Aqui, com certeza, vocês já viram, né? Isso em vários livros. A primeira vez que eu vi foi, acho que nos Mistérios Wiccanos, do Grimassi. Então é bem legal. Ah, eu achei uma coisa bem legal aqui que eu quero ler para vocês, na página 207, quando tá falando dos elementos, uma coisa muito legal, que eu quero ler um trechinho aqui pra vocês. Olha o que eles trazem. Na verdade, Empédocles foi aquele cara que fez toda a formatação dos elementos como nós conhecemos hoje, tá? Então, Empédocles equiparou as forças dos elementos a deidades, tendo Zeus como ar, Hera como terra, Hades como fogo e Nestes, no caso Perséfone, como água. Disso também é possível perceber as origens das atribuições de ar e fogo como elementos masculinos e terra e água como elementos femininos. Legal, né? Bacana. Só pra vocês terem uma ideia de coisinhas legais que tem nesse livro, tá bom? Aí, 20... Grimórios de magia, 21, conclusões, depois nossas conclusões pessoais, apêndice A, mágica ou mágica, daí é mágica com C-K-A, né? Mágica com... Apêndice B, filosofia mágica, apêndice C, perfeito amor e perfeita confiança, achei super legal também. Apêndice D, os círculos de Alex, aqui falando da tradição alexandrina. Apêndice E, que assim seja, referências e um índice remissivo. Achei, assim, super sensacional. Gostei pra caramba. Nas conclusões, que eu também queria trazer pra vocês aqui na página 225, eles vão colocar assim, olha, eu achei muito legal. Após apresentar a abundante quantidade de informações neste livro, abundante mesmo, viu? Sentimos que muitas considerações diferentes podem ser feitas com como as possíveis origens mágicas, com K, né, com CK, da Wicca. Podemos concluir que, a Wicca seria, então, uma continuação da tradição de Grimórios. 2, uma continuação de um sistema de magia cerimonial vitoriano. 3, uma criação de Gerald Gardner e seus associados. 4, a sobrevivência de um sistema de magia folclórica britânica. 5, a forma final de uma tradição de bruxaria europeia com raízes na Grécia e na Roma clássica. E aí eles vão apresentando nas linhas seguintes o esmiuçar, né, os detalhamentos sobre cada um desses pontos. Depois eles trazem as conclusões pessoais deles, né? E aí, gente, que eu amei muito esse livro, eu achei muito bacana, um livro muito importante. E assim, sinceramente, falando para vocês, não é um livro que seja só importante para quem seja praticante, dito, né, praticante da Wicca. E mais, eu acho que esse livro é muito importante até para tirar uma ideia que eu já falei em alguns vídeos aqui, inclusive para vocês, que eu acho muito absurda, que é sobre a Wicca ser uma religiosidade superficial e coisa do tipo, né? Não é superficial, né? Não é porque algumas pessoas praticam de forma superficial que ela não tem profundidade. Então vamos diferenciar algumas coisas, tá? E aí eu queria ler, para finalizar, um trecho do prefácio, que eu achei muito interessante e me suscitou muitas reflexões. Eu queria dividir com vocês. Vamos lá. Página 14 e 15, eles falam assim: confrontados com muitas possíveis interpretações baseadas nas evidências que relacionamos, ficou claro que, apesar de haver a possibilidade do Gardner ter criado o sistema, no caso a Wicca, certamente isso não era plausível em comparação com algumas das outras conclusões que alcançamos. Conclusões essas que eu acabei de trazer ali, né? Que eles esmiuçam no final do livro. Na verdade, nesse ponto de nossa pesquisa, sentimos ser mais provável que, no final das contas, o Gardner não fosse tão charlatão assim, mas que a sua narrativa de iniciação em uma tradição existente, que ele mais tarde expandiu, seria verídica. E eu acho também, viu? Depois que eu li esse livro, eu tô tendendo a achar que ele algumas coisas ele deu uma... Mas em outras tinha coisa ali, né? Aí eles continuam. Quando reduzido, sem as muitas adições e evoluções pelas quais passou desde a década de 1950,
O, entre aspas, culto das bruxas de Gardner parece precedê-lo em pelo menos alguns anos. É claro que percebemos isso, 2 pontos. Para alguns, essa seria uma conclusão até controversa. Portanto, apresentamos as evidências práticas neste volume, de modo a permitir a interpretação individual. E permite mesmo, dá para ter altos debates. Também nos concentramos nas partes componentes que eram comuns a todos os costumes, tanto esotéricos com S e esotéricos com X, das quais temos conhecimento. Isso significa que, à medida que tocamos na temática da deidade, é importante ao leitor entender que o debate teológico não faz parte do escopo do que apresentamos aqui. Então, né, porque afinal de contas as crenças particulares na deusa e no deus variam, e às vezes de modo muito significativo entre as diferentes tradições existentes hoje. Além disso, não incluímos evidências ou debates sobre muitas práticas que são folclóricas, vistas hoje em alguns grupos ucranianos, como a dança do Mastro de Maio, lá em Beltane, confeccionar cruzes de Brigitte no Imbolc. Por quê? Porque eles dizem assim, essas práticas foram populares por volta do século XIX e início do século XX, como atestam os incontáveis livros e artigos publicados naqueles tempos. Assim, sua inclusão poderia ser secundária. Além disso, elas não são consideradas relevantes por todas as tradições, apesar de extremamente importantes para alguns, não são minimamente consideradas por outros. E é verdade, né? É verdade. Então, eu acho, gente, que é um livro fundamental para vocês lerem, né? Para vocês compreenderem, para um apanhado histórico. É um livro que eu indico para desde pessoas que já têm um trilhar mágico, wiccanas ou não, e pessoas que estejam começando também, que comecem a entender, mas assim, leiam com o caderninho do lado para vocês tomarem notas e buscar, estudar e buscar referências e fazer outros links, outras ligações, tá? Então é isso, gente, Origens Mágicas da Wicca, História e Nascimento dos Rituais da Bruxaria Moderna. É um livro maravilhoso e eu indico